Estamos de volta com o programa De Fato e de Direito, hoje falando sobre os setores que lideram em reclamações trabalhistas. A gente estava falando da construção civil e quais são esses direitos mais pleiteados aí junto à Justiça do Trabalho por esses operários hoje? Eu vejo, na verdade, como uma das categorias que mais demanda, eu entendo que a categoria da construção civil é uma categoria mais organizada. Eles realmente têm mais consciência de seus direitos e, por isso, os buscam. Então, nós notamos uma certa migração dos pleitos que eram feitos antes, outros anos, com os pleitos que estão sendo feitos agora. Antes, me parece que os direitos mais básicos, os direitos mais essenciais eram sonegados, como o próprio reconhecimento do vínculo de emprego, a própria hora extra, o próprio pagamento do salário base da categoria. Hoje em dia, tendo em vista, naturalmente, a organização e a ciência, o conhecimento que eles têm dos direitos deles, eu vejo que eles estão pleiteando já outro tipo de direitos. Hoje já se discute menos, por exemplo, a jornada de trabalho. A jornada de trabalho da construção civil tem uma hora diferenciada na sexta-feira, uma hora mais curta. Muitas empresas já cumprem isso, a maioria já cumpre. O que eles passam a pedir, então, são direitos que são além do que a lei garante, são direitos que são coletivamente garantidos. São os direitos que são garantidos pela Convenção Coletiva de Trabalho, e também fraudes aos direitos que são cometidos. Como eles têm alguns direitos a mais, algumas empresas não se adequam e efetivamente tentam fraudar, tentam elaborar algum tipo de recibo, tentam elaborar algum tipo de compensação que não pode ser feita. Então eu noto que os direitos hoje estão sendo pedidos, lógico, ainda há, naturalmente, as violações aos direitos mais básicos, mas a categoria como um todo me parece que evoluiu. A categoria como um todo hoje pede outros direitos que não são só da lei, são direitos coletivos, são direitos naturalmente que vêm sido conquistados com o tempo. E as empresas, por seu lado, têm se adequado também a esses direitos mais básicos. É muito difícil pegar hoje um pedreiro que não tem uma carteira assinada e que não receba o salário base. Nestor, quais são esses direitos assim mais pedidos, né, na verdade, pelos operários que não estão dentro desses direitos básicos? Os trabalhadores da construção civil, nós temos hoje no Brasil a consolidação da lei trabalhista, CLT. Mas os trabalhadores da construção civil tem uma convenção coletiva, que eu estou com ela na mão, que ela tem 50 cláusulas, todas as cláusulas além da convenção coletiva. Por exemplo, o vale transporte do trabalhador da construção civil, ele é reduzido a 1,5%. Todas as categorias 6%, que a lei garante. Então, o vale transporte dele é 1,5%. Então, quando ele passa um período... Ele sofre um desconto menor. Ele sofre um desconto menor. O desconto dele, ele recebe o vale transporte integral para ir e vir, mas quando vai descontar na folha de pagamento, só 1,5%. Ele é penalizado, às vezes, quando falta, mas o desconto dele é para ser 1,5% de todos os trabalhadores. Então, uma boa parte das empresas não fazem isso. A cesta básica do trabalhador é R$50, que a gente conseguiu, nos últimos 3 anos, conseguimos colocar uma auxílio alimentação de R$50, que não tinha. E algumas empresas, elas deixam de fazer isso, principalmente as terceirizadas. Então, ele tem PLR 2 vezes no ano, que poucas categorias têm. Tem 40% do salário base dele garantido a cada 6 meses, desde que ele não falte. Então, esses direitos que são a mais, que é a convenção coletiva, o café da manhã, o almoço é quase gratuito. Então, esses direitos que eles têm, além da convenção coletiva, a produtividade deles, então tudo isso que eles deixam de receber durante o período, no momento que eles saem, eles recebem as suas rescisões, recebem o que tem lá e depois vai buscar o resto, porque eles sabem que tem direito. E a Justiça do Trabalho tem até ajudado nesse ponto, porque tem uma convenção que cumpre. Então, esses são o básico dos básicos. E eles são muito conhecedores das leis, nós trabalhamos com os trabalhadores com uma realidade bem ampla, nós tentamos conscientizá-los dos direitos deles, e com essa conscientização eles buscam o sindicato, e a gente diz, olha, a orientação é isso, nós temos um setor jurídico para isso, para os individuais e para os coletivos. Então, eles buscam o melhor que tem, por isso que aumenta o conflito. Então, assim, o sindicato tem trabalhado para oferecer realmente mais informação para esses trabalhadores? Isso. Nós trabalhamos, ou seja, nós somos um sindicato do Brasil que mais atuamos. Todos os dias, 6 da manhã e meio-dia, você pode observar a Fortaleza que está passando os carros, lotado de diretores, visita a canteira de obra de manhã, visita meio-dia, em todos os locais de Fortaleza e região metropolitana. Ou seja, nós temos uma atuação muito ativa, orientação, eles têm uma credibilidade conosco muito grande, que é justamente pelas informações e com muita clareza e com muita realidade com os trabalhadores, porque
Não necessariamente a gente diz para eles que não vamos colocar para eles uma cláusula só para ele sorrir e achar bom naquele momento, porque em seguida vai vir a overdose, o cara diz, não, você disse isso para mim, mas mentiu. Então a gente trabalha com muita clareza, orienta muito bem os trabalhadores. Naturalmente nós temos, às vezes eu brinco no sindicato, que não era para ser um sindicato, que só tem problema, ou seja, é o dia todo, o trabalhador, qualquer coisa no canteiro de obra, ele vai para o sindicato. Então, eles se conscientizaram disso, são organizados, sabem se organizar no canteiro de obra. Muitas vezes, quando o patrão renega o direito dele, antes deles na justiça, nós já temos tido conflito no canteiro, porque eles param sozinhos, mandam nos chamar, ou seja, eles são conscientes disso. Por isso que aumenta o conflito, por conta da consciência política que eles têm. Eu acho curioso, Camilo, porque na verdade essa consciência, essa informação, paradoxalmente, é fator de pacificação. Eu estava dando o exemplo mais cedo de alguns direitos que hoje em dia já são tidos quase como certos. O horário, por exemplo, nós já temos visto muito menos reclamação com relação ao cumprimento de horário. Os empregados já sabem qual é o horário que a Construção Civil se submete. Os empregadores, quando os contratam, já sabem. Óbvio que há aqueles que não cumprem por fatores diversos, estruturais, ou econômicos, ou por não serem organizados, mas na grande maior parte dos processos, essa parte do horário já não se discute mais com tanta frequência. São outros os direitos que vão sendo pleiteados e à medida que a evolução desses direitos avança, naturalmente, me parece que a tendência é que o setor vá se adequando aos novos direitos que vão sendo conquistados. A gente trazendo essa questão da informação até para a realidade de outros trabalhadores, de outras categorias. É de fato, vamos dizer assim, a maior arma que o trabalhador tem, a informação para tentar realmente buscar seus direitos. Né? Porque hoje, veja bem, o setor da construção civil é um setor de um trabalho muito pesado. Apesar de toda a tecnologia que existe hoje, muita tecnologia, diminuiu aquele trabalho braçal mesmo que tinha, diminuiu muito. Tem serviço que máquina não faz, mas com isso, com essa melhorada e com esse aquecimento, os trabalhadores eles adquirem por si próprios, com a discussão no sindicato, sabe, da importância eles adquirem a consciência de que o que eles produzem é muito além do que eles ganham. Então eles dizem, eu produzo muito, eu ganho pouco, então eu quero que os meus direitos sejam pelo menos cumpridos. Então o que eles lutam na realidade é pelo cumprimento dos direitos. Hoje nós temos problemas, por exemplo, que a superintendência hoje são 8 fiscais para fiscalizar todos os canteiros de obra de Fortaleza. Desses 8 fiscais aí, nós vamos ter aí, acho que 2 ou 3 que vão se aposentar agora recentemente. Aí o trabalho sobra para o TRT, porque o trabalhador, como não tem fiscalização durante esse período, porque não dá, a demanda não dá, então quando ele sai, ele diz, bom, eu já sei, deixa onde é que eu vou buscar meu direito? Cara, só tem um jeito, vai à justiça, que vai você. Então essa é a única forma que eles encontram de buscar os direitos deles. Okay. A gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa De Fato e de Direito, seu canal de informação sobre a Justiça do Trabalho.